Fala pessoal, sou o professor Steve Shoa e nessa aula nós vamos aprender sobre a divisão proporcional. Nós vamos aprender a como dividir de maneira diretamente proporcional e de maneira inversamente proporcional através desses dois exemplos aqui, dessas duas questões, ok? Então vamos lá. O primeiro problema, nós temos aqui o seguinte, uma herança de R$1.500.000 será dividida de maneira proporcional às idades dos herdeiros. As idades são 17, 20 e 23. Quanto cada um receberá? Ora, é preciso ter em mente que quando uma divisão ela é proporcional, é a mesma coisa de nós falarmos divisão diretamente proporcional. E isso significa o quê, professor? Significa que, nesse contexto aqui, aquele herdeiro que tiver a maior idade vai receber a maior parte da herança. E o que tiver a menor idade vai receber a menor parte da herança. Agora, é óbvio que essa maior e essa menor parte não pode ser de qualquer maneira, ela tem que ser proporcional, ok? E como é que a gente consegue descobrir como que encontra essas quantias, professor? Veja, nesse problema nós temos duas grandezas que estão sendo trabalhadas, que estão se relacionando, que é a idade do herdeiro e a quantia que ele vai receber. Portanto, eu coloquei aqui, a idade e a quantia que ele vai receber. O herdeiro de idade 17 vai receber X, o de 20 recebe Y, o de 23 recebe Z. E aí o que é que vai acontecer agora? Toda vida que nós temos grandezas que são proporcionais, diretamente proporcionais, nós temos uma implicação algébrica sobre elas. Que implicação é essa? A razão entre elas é constante. Sempre o valor da divisão de uma grandeza por outra grandeza, quando ela é diretamente proporcional, esse valor ele sempre será igual, será constante. Então nós podemos escrever o seguinte, o que o herdeiro de 17 anos vai receber é X. Então se nós fizermos a razão, a divisão da quantia que ele recebe pela idade, isso vai ter que ser igual para os três herdeiros. E foi o que eu fiz. X sobre 17, Y sobre 20, Z sobre 23. Então essas razões são iguais. E normalmente nós atribuímos a letra K para representar o valor dessas razões, que é a nossa constante de proporcionalidade. Então, nós temos também, além dessas igualdades aqui, nós temos que, se eu somar as quantias que cada herdeiro recebeu, você concorda comigo que vai ter que dar toda a herança? Então, se eu somar X mais Y mais Z, vai ter que dar igual a R$1.500.000. Ok? Acontece que aqui nós temos uma equação com três incógnitas. Não é interessante você resolver uma equação com três incógnitas, até porque uma equação com três incógnitas ela tem infinitas soluções. Então, o ideal é que a gente possa reduzir de três incógnitas para uma. E a melhor maneira de fazer isso é pegando aqui o X escrevendo em função do K, o Y em função do K e o Z também em função do K. Como, professor? Era muito simples. X sobre 17 ele é igual a K. Portanto, o 17 que está dividindo, ele vai passar multiplicando e nós temos que o X vai ser 17K. Então, no lugar do X eu coloquei 17K. O Y ele vai ser 20K. Então, no lugar do Y, 20K. E o Z será 23K. No lugar do Z, 23K. Portanto, a nossa equação que tinha três incógnitas, agora só tem uma. E agora ficou fácil de resolver. Se eu somar 17K com 20K com 23K, isso vai me dar um total de 60K. 60K é igual a 1.500.000. Portanto, 60 passa dividindo. Aqui, simplifiquei o zero com zero. Daqui para cá, eu simplifiquei por 2. E daqui para cá, eu fiz a divisão. 75.000 dividido por 3 dá 25.000. Ou seja, a nossa constante de proporcionalidade é igual a 25.000. Você sabe o que isso significa? Significa que para cada ano de idade do herdeiro, ele vai receber R$25.000. É isso que esse número está nos dizendo. Ah, professor, então o herdeiro que tem 17 anos, ele vai receber 17 vezes 25.000. Beleza. Foi o que eu fiz aqui, 17 vezes R$25.000, que dá um total de R$425.000. O herdeiro que tem 20 anos, ele vai receber 20 vezes R$25.000.
20 vezes 25 mil reais dá 500 mil reais. E o herdeiro que tem 23 anos, ele vai receber 23 vezes 25 mil. Ou, você também pode raciocinar da seguinte maneira. Se eu já tenho 500 mil aqui, 425 mil aqui, quanto que já foi distribuído da herança? 500 mais 425 dá 925 mil. Mas a herança é 1 milhão e 500 mil. Então falta quanto? 1 milhão e 500 mil menos 925 mil dá 575 mil. Está aqui o valor. Então, o herdeiro de 17 anos recebe 425 mil, o de 20 anos recebe 500 mil e o de 23 anos recebe 575 mil. Professor, só tem essa maneira de fazer? Não, tem uma maneira bem mais rápida de você resolver. Professor, o que o senhor não falou logo? Veja, o meu papel aqui como professor de matemática é te dar vários caminhos. E você vai optar por aquele que te agrada mais. Eu sei que para a maioria o melhor caminho é aquele mais curto. Mas eu sei também que alguns alunos gostam de entender o porquê das coisas. Então veja, se você é aquele aluno, professor, eu quero resolver logo rápido. Como é que eu faria essa questão? Todas as questões que são de divisão proporcional, em que as grandezas são diretamente proporcional, você vai resolver da seguinte maneira. Olha só, aqui basta que você some, no caso aqui, as idades e pegue o total que será dividido e faça a divisão pela soma das idades, a soma dessas partes aqui, ok? Então, 17 mais 20 mais 23, eu vou ter 60. Pegue o total que será dividido, que é 1 milhão e 500 mil, e divida por 60. Ou seja, dessa forma, você já pularia direto para essa linha aqui, ó. Professor, em todas as questões de divisão proporcional, eu posso aplicar esse método? Pode, sem problema. Ok? Você pega o total que vai ser dividido e você divide pelo somatório dos números que foram dados na questão. Aqui foram as idades, né? Mas cada questão tem o seu contexto, tem a tua situação, um problema ali. Tudo bem? Quando você fizer essa conta de dividir o total pela soma dos números que foram dados no problema, você vai encontrar o valor da constante de proporcionalidade, que é o K. Em seguida, eu faço o quê, professor? Pega cada número que foi dado e multiplica pelo K. Aí você vai ter o resultado à parte de cada um desses números, no caso aqui, da herança. Ok? Então, você pode aplicar direto esse método, esse caminho que você vai chegar no resultado. Tudo bem? Ok, professor, e se for inversamente proporcional, como é que funciona? Aí daqui, ó. Dividir 3.000 em partes inversamente proporcionais aos números 20, 15 e 12. Como é que eu faço isso, professor? O procedimento é o mesmo que eu acabei de falar aqui para vocês. Ó. Procedimento rápido, objetivo. É fazer o quê, professor? É você pegar o total e dividir, agora tem um pequeno detalhe, não pelo somatório dos números, mas pelo somatório dos inversos dos números. Ou seja, os números aqui são 20, 15 e 12. Então eu vou pegar o total, que é 3.000, e vou dividir pelo somatório dos inversos desses números, ou seja, 1 sobre 20, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 12. Ok? Então, o somatório aqui vai ser pelo inverso dos números, entre os inversos dos números, porque a divisão é inversamente proporcional. Se ela for proporcional, não precisa inverter. Ok? Somando essas frações, como tem denominadores diferentes, preciso tirar MMC. Tirei MMC de 20, 15 e 12. Fiz aqui o procedimento padrão, deu 60. Então, 60 dividido por 20 dá 3, vezes 1 dá 3. 60 dividido por 15 dá 4, vezes 1 dá 4. 60 por 12 dá 5, vezes 1 dá 5. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Então, fica 12 sobre 60 aqui, ó. Repetiu 3.000 e 12 por 60 dá para a gente simplificar. Dá 1/5 aqui, ó. 3.000 dividido por 1/5 vai ser o quê? Repete a primeira, que é o 3.000, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 5 sobre 1, que na verdade é 5. Então, 3.000 vezes 5 dá 15.000. Portanto, K igual a 15.000. Professor, e agora eu faço o quê? Eu pego 15.000 e multiplico por 20, depois eu multiplico por 15, depois eu multiplico por 12? É isso? Não. É inversamente proporcional. Então, você não vai pegar o 15.000 e multiplicar pelo 20. Você vai dividir pelo 20. Você vai dividir pelo 15. Você vai dividir pelo 12. Ok? Então, 15.000 dividido por 20
dá 750. 15 mil dividido por 15 dá 1.000. E 15 mil dividido por 12 dá 1.250. Okay? Isso está coerente, porque o maior número recebeu a menor parte. Porque essa divisão é inversamente proporcional. Ou seja, o maior número recebe a menor parte. O menor número recebe a maior parte. Okay? Professor, o senhor disse que na divisão proporcional as razões são constantes. E na divisão inversamente proporcional, continua sendo assim? Não. Na verdade, o que vai ser constante nas inversamente proporcionais é o produto, é a multiplicação. Ou seja, se eu pegar 750 e multiplicar por 20, tem que ser igual a 1.000 vezes 15, que tem que ser igual a 1.250 vezes 12. Ok? Então, diretamente proporcional, razão constante. Inversamente proporcional, produto, multiplicação constante. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula aí de divisão proporcional. Peço que, se você tiver gostado dessa aula, deixe o teu like, deixe o teu joinha, deixe o teu comentário aí se você tem outra maneira de fazer, se você quiser dar alguma sugestão, com toda certeza, toda a atenção e interação que você tiver com essa aula, com o meu canal, vai ser muito importante para mim, ok? Valeu!